Vamos fazer agora um QG Resolve de uma questão que diz respeito à estrutura das proteínas. Preste atenção. Só para recordar o assunto rapidinho, quantas estruturas as proteínas têm? 4. Primária, secundária, terciária e quaternária. Sendo que, das 4, aquela que define a estrutura final das proteínas é a primária. As outras são estruturas definitivas, mas que são definidas pela estrutura primária, que é nada mais, nada menos do que a fita, a sequência de aminoácidos. Lembrou disso? Vamos lá. Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações, de certos solventes. As proteínas sofrem alterações tanto na sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. Mas não está falando que vai haver alteração na sequência de aminoácidos. Isso significa o quê, cara? Que a estrutura primária da proteína está garantida. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir a sua conformação e propriedades originais. Então você tinha uma proteína, né, que tinha uma estrutura definida, uma estrutura secundária ou terciária, por exemplo, uma proteína globosa, está lá, estrutura terciária, que foi colocada num solvente e, ao ser colocada num solvente, perdeu a estrutura. Ela ficou esticada, por exemplo. Por quê? Porque foi colocada no solvente. Mas na hora em que você a retirou do solvente, ela voltou a ter a estrutura dela. Isso significa o quê? Que não houve qualquer alteração na sequência dos aminoácidos. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de moléculas. Volta para cá, que hora ficou fácil para burro. O que nós pontuamos, rapaz? Olha só, a estrutura que define, né, a estrutura que define a forma estável com que a proteína vai ficar é a estrutura primária, é a sequência de aminoácidos. Se eu tirei essa proteína do ambiente dela e coloquei em outro, e ela perdeu a forma, porque variou o quê? Solvente pode ter variado o pH. Variou o pH? Porra, não significa absolutamente que eu mudei a sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos continua a mesma. Mudou a estrutura secundária ou terciária dela, mas a sequência primária continua a mesma. Porra, eu tirei ela do solvente e botei no ambiente natural dela, o que aconteceu? Ela voltou a ter a estrutura inicial. Qual é a estrutura, então, que garante, cara? Qual é a estrutura que garante, né, a forma estável que a proteína vai tomar? Só pode ser a estrutura primária. Vamos lá, responde isso, cara. Primária, secundária, terciária ou quaternária. Você não poderia marcar qualquer outra coisa que não fosse a estrutura primária. Cansamos de falar sobre isso. Pelo amor de Deus. Quer se lembrar direitinho disso? Quer ir fundo nisso aí? Simples. Aula 2 do nosso intensivo, cara. Vai lá que tu acha tudo isso. Um grande abraço.